Antes mesmo de orarmos, quero te convidar a respirar fundo e silenciar a alma por um instante. Às vezes, o coração chega tão carregado que esquecemos de ouvir aquele que fala primeiro. Nem sempre Deus se manifesta em tempestades ou sinais visíveis. Muitas vezes, Ele fala na calmaria quando o nosso espírito finalmente se aquieta o suficiente para perceber sua voz. A Bíblia nos lembra repetidas vezes: não temas, não te assustes, não te deixes abalar. Mas sabemos que isso não é simples quando tudo ao redor parece incerto, quando a mente está cansada e o coração exausto. Em momentos assim, a palavra nos oferece não apenas consolo, mas direção. Como na história do rei Asa. Asa começou bem, removeu ídolos, restaurou o culto ao Senhor, conduziu o povo de volta ao caminho certo. Mas quando a vida apertou e uma nova ameaça se levantou, ele cometeu o erro que tantos cometem. Confiou mais em estratégias humanas do que no Deus que o havia sustentado desde o começo. Fez alianças com homens, mas esqueceu da aliança com o próprio Criador. O profeta o confrontou com palavras que ecoam até hoje. Deus procura aqueles cujo coração é totalmente dele, não perfeitos, não impecáveis, apenas entregues. O problema de Asa não foi o inimigo, mas a direção para onde ele voltou o seu coração. E talvez essa seja também a batalha que você enfrenta hoje. Para onde seu coração corre quando a pressão chega? Que esta parte toque você de forma especial. Se sentir no coração, declare um amém nos comentários. A história de Asa nos ensina que a verdadeira guerra não acontece apenas no lado de fora, mas dentro de nós, na direção para onde colocamos nossa confiança. Deus não condenou Asa pela fraqueza do seu exército ou pela intensidade da ameaça. O problema não era o tamanho do desafio, e sim o deslocamento da confiança. Quando o coração deixa de se apoiar no Senhor e começa a se apoiar em pessoas, planos ou alianças humanas, algo dentro de nós se desequilibra. É por isso que a Bíblia afirma: os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Essa é uma das promessas mais profundas e ao mesmo tempo mais esquecidas. Deus não está distante, esperando que você se vire sozinho. Ele está buscando, ativamente buscando, aqueles que decidiram confiar primeiro nele, mesmo quando a lógica tenta empurrar para outros caminhos. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, olhando para circunstâncias que parecem querer arrancar sua paz, pressionando você a tentar resolver tudo com suas próprias mãos. Mas lembre-se disso: pessoas podem ajudar, estratégias podem ser úteis e recursos podem fazer diferença, mas nenhum deles pode ocupar o lugar que só Deus pode preencher. Quando você coloca sua esperança naquilo que não é eterno, sua alma fica instável. Mas quando você coloca seu coração no Senhor, tudo se alinha por dentro, mesmo que por fora ainda esteja turbulento. Se esta mensagem falou com você, escreva: Deus é minha força, e siga firme na fé. A palavra nos mostra um caminho quando tudo parece confuso. Levante os olhos. O salmista declarou: elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Essa não é apenas uma frase bonita, é um lembrete de que a fonte da nossa força nunca esteve nas circunstâncias, mas no Deus que está acima delas. Quando o coração se perde no medo, nossa visão começa a se fixar no que ameaça, no que dói, no que parece impossível. É por isso que a Bíblia nos instrui a fixar os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O olhar define o rumo. Aquilo que você observa com frequência se torna o ambiente interno onde sua alma habita. E é por isso que, diante da ansiedade, somos tentados a nos apegar a resultados, prazos e possibilidades negativas. A mente começa a pintar cenários que Deus nunca escreveu para nós. Mas, nesse exato momento, você pode escolher outra direção: olhar para Cristo, abrir a palavra, deixar que a verdade seja o filtro pelo qual você enxerga o seu dia. Há uma promessa maravilhosa em Isaías: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo coração está firme em ti. A paz não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus no centro. E Ele está aí, mais perto do que você imagina, disposto a alinhar sua visão novamente ao propósito dele. Se esta parte falou ao seu coração, escreva nos comentários: Jesus, eu mantenho meus olhos em ti. Depois de ajustar o olhar,
a Bíblia nos chama para outro passo essencial: trocar a pressa pela rendição. Muitas vezes, nossa primeira reação diante do medo é tentar controlar tudo, resolver tudo, segurar o mundo com as próprias mãos. Mas Deus não nos chamou para o desespero. Ele nos chamou para a entrega. A palavra diz em Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentem seus pedidos a Deus em oração e súplica, com ações de graças. Há algo profundo nessa ordem divina. Deus não quer apenas ouvir suas necessidades. Ele quer guardar seu coração e sua mente com uma paz que vai além da lógica humana. E essa paz não vem quando tudo está resolvido. Ela vem quando você entrega, agradece e descansa. Agradecer antes da resposta é declarar que Deus já está trabalhando, mesmo quando você ainda não vê. É abrir mão do peso que não foi feito para carregar. É substituir o esforço desesperado por dependência verdadeira. E talvez você tenha tentado ser forte demais por tempo demais. Talvez tenha se acostumado a segurar batalhas que estavam muito além de você. Deus está dizendo hoje: filho, filha, coloque isso nas minhas mãos. Eu cuido melhor do que você. A paz que Ele promete é como um guarda de vigia, uma sentinela espiritual que protege a sua mente dos ataques da ansiedade. Não é fruto de esforço, mas de confiança. Não é resultado de controle, mas de rendição. Se esta mensagem tocou você, escreva: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Depois da entrega, vem um passo que muitos esquecem: escolher confiar, mesmo quando nada muda imediatamente. A fé não é passividade, é decisão diária. É caminhar com Deus, não porque você entende tudo, mas porque acredita naquele que vê o que você não vê. A Bíblia nos instrui: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Isso significa que você não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas reconhecer Deus em cada passo. A confiança verdadeira se revela quando os cenários não fazem sentido. Quando você olha para frente e não vê o caminho inteiro, apenas o próximo passo, e mesmo assim, avança. É nesse ponto que Deus endireita as veredas. Ele não pede que você resolva cada detalhe. Ele pede que você entregue cada detalhe. Mas existe um perigo silencioso: substituir Deus por um bom plano. Às vezes a estratégia é tão lógica, tão segura, tão calculada, que parece correta. Mas se não nasceu da direção de Deus, pode se tornar armadilha. Jeremias nos alerta: maldito o homem que confia no homem e faz da força humana o seu braço. Bendito aquele que confia no Senhor. O abençoado é comparado a uma árvore plantada junto às águas, firme, verde, frutífera, mesmo em tempos difíceis. Isso significa que sua força não vem do clima, das condições, dos recursos, mas da raiz espiritual que te sustenta. Se esta palavra falou com você, declare nos comentários: eu confio no Senhor acima de tudo. Em momentos de medo, uma das armas mais poderosas que Deus nos deu é a verdade falada em fé. Não é repetir frases vazias, mas declarar a palavra de Deus até que o coração se alinhe novamente com o que o céu diz. Foi assim que Davi enfrentou gigantes, que profetas venceram crises e que Jesus resistiu ao próprio inimigo com a verdade. O salmista declarou: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que você nunca está sozinho no vale, nunca está desamparado na luta, nunca está sem defesa na tempestade. O Senhor está presente, não distante, não indiferente, presente. E quando o medo tenta roubar sua paz, você pode responder como Davi: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Essa declaração não é apenas poesia, é direção espiritual. É lembrar sua alma de que sua segurança não vem de recursos humanos, mas do Deus que nunca falha. Quando você fala a verdade em voz alta, algo muda por dentro. O medo perde força, a ansiedade se enfraquece, a fé começa a respirar novamente. A palavra de Deus não é uma informação, é uma arma espiritual, viva e eficaz, que ilumina, direciona e fortalece. E talvez hoje Deus esteja te chamando para isso. Parar de repetir o que o medo diz e começar a repetir o que ele disse. A fé cresce quando você alimenta sua mente com a verdade e não com os cenários de derrota que o inimigo tenta sugerir.
Se esta palavra falou ao seu coração, escreva: eu declaro a verdade de Deus sobre minha vida. Agora chegamos a um ponto profundo: manter o coração totalmente entregue a Deus, não dividido, não instável, não alternando entre fé e medo, mas firme. A história do rei Asa nos alerta exatamente sobre isso. Ele começou bem, derrubando ídolos e guiando o povo de volta ao Senhor. Mas com o tempo, seu coração mudou de direção. Ele trocou a dependência de Deus pela confiança em alianças humanas, e foi aí que tudo desandou. O problema nunca foi o tamanho do inimigo, mas a direção do coração. Deus deixou isso claro. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus não procura perfeição, ele procura entrega. Ele busca alguém que diga: Senhor, tu és a minha primeira confiança. Quando o coração se divide, a vida se desorganiza. Mas quando o coração se firma em Deus, até as batalhas mais impossíveis se tornam oportunidades para Ele mostrar sua força. Não é que os problemas desaparecem, é que você passa a enfrentá-los sustentado pelo céu. E talvez hoje Deus esteja te chamando de volta para esse lugar de entrega total. Talvez Ele esteja te convidando a deixar de lado aquilo que disputa o primeiro lugar dentro de você. Orgulho, medo, controle, ansiedade, autossuficiência. O Senhor não quer parte do seu coração. Ele quer todo, porque quando Ele encontra alguém totalmente entregue, Ele mesmo se torna o sustento dessa pessoa. Ele fortalece, guia, protege, direciona e levanta. Ele cuida de quem decide confiar nele acima de tudo. Se esta mensagem falou com você, escreva: Senhor, meu coração é totalmente teu. Quando enfrentamos momentos de fraqueza, Deus não nos pede perfeição. Ele nos chama para voltar rapidamente. A palavra diz que o justo cai 7 vezes, mas se levanta. Não porque é forte, mas porque aprendeu onde está a sua fonte de força. Quando tropeçamos, não é o fim. É um convite para retornar à presença dele com humildade e confiança. O Senhor conhece nossos limites. Ele vê nossa hesitação, nosso medo, nossas dúvidas, e ainda assim nos chama para perto. Ele não rejeita um coração quebrantado. Pelo contrário, ele sustenta, cura e restaura. Quando você não souber o que fazer, espere no conselho dele. Quando estiver pressionado, lembre-se de quem te sustenta. Você não ignora a realidade, apenas reconhece uma realidade ainda maior. Deus é maior que qualquer oposição. O salmista declarou: os justos clamam, e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas angústias. Essa promessa não envelheceu. Deus continua ouvindo, continua libertando, continua sustentando o seu povo com fidelidade. E muitas vezes, Ele não remove o obstáculo imediatamente. Em vez disso, Ele te fortalece dentro da situação. Ele te guia pelo caminho, não te abandona nele. É assim que a fé é refinada, não em dias fáceis, mas em noites de luta, onde Deus se torna ainda mais real. Por isso, não desanime se o processo parecer lento. Deus está trabalhando no silêncio, na espera, no detalhe. Ele é o Deus que te sustenta enquanto te prepara, que te molda enquanto te guarda. Se esta palavra alcançou seu coração, declare: Deus, eu confio no teu cuidado todos os dias. Existem dias em que a caminhada parece mais pesada, e é exatamente nesses momentos que Deus nos chama a levantar os olhos, não para negar o que está acontecendo, mas para lembrar de onde vem o socorro. O salmista declarou: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O socorro não vem de números, nem de alianças, nem de aparências. Vem do Criador do céu e da terra. Muitas vezes nos perdemos porque deixamos o foco nas circunstâncias e não em Cristo. Mas o Senhor nos convida a alinhar a visão de novo. Ele diz: ore em vez de entrar em pânico. Confie em vez de tentar controlar tudo. São passos simples, mas profundamente espirituais. Cada vez que você escolhe orar ao invés de se desesperar, algo muda dentro de você. Cada vez que você entrega ao invés de reter, o céu se move ao seu favor. Quando você declara a palavra, algo acontece no mundo espiritual. Quando você fala fé, o medo recua. Quando você se aproxima de Deus, Ele te firma, te fortalece e direciona o próximo passo. E assim, mesmo em caminhos íngremes, você encontra coragem para continuar. O segredo não é a ausência de lutas,
é manter o coração sem dividir, manter os olhos fixos no Senhor. A cada novo obstáculo, Deus te chama para não repetir os erros do passado, para não colocá-lo de lado, para buscá-lo primeiro. Porque quando Ele é a sua prioridade, Ele também se torna a sua resposta. Ele te guia, te fortalece e te segura, passo a passo, dia após dia. Se esta palavra falou com você, escreva: meu socorro vem do Senhor. Há momentos em que a alma simplesmente suspira, não por respostas, não por explicações, mas por descanso. E é aqui, neste silêncio profundo, que Deus fala mais alto. Porque quando você finalmente solta o controle, Ele assume. Quando você para de correr, Ele te alcança. Quando você para de lutar sozinho, Ele te levanta. Hoje, nesta última parte, respire fundo e entregue. Entregue o que você não consegue carregar. Entregue o que não faz sentido. Entregue o medo, a dúvida, a culpa, os cenários que você cria na mente, as batalhas que não são suas. Entregue até aquilo que você achou que precisava, mas que no fundo nunca fez parte do seu destino. Peça ao Senhor para limpar o que precisa ser limpo, quebrar o que precisa ser quebrado e reconstruir o que precisa renascer em você. Que Ele renove a sua mente, ajuste o seu coração e fortaleça o seu espírito. Que Ele te mostre que nada foi em vão. Cada dor, cada espera, cada lágrima, tudo estava preparando você para algo maior. E enquanto você lê estas palavras, que a paz do Altíssimo envolva completamente a sua vida. Aquela paz que não depende das circunstâncias, que não oscila com o dia, que não se perde nos ruídos do mundo. A paz que vem dEle e apenas dEle. Se essa oração tocou seu coração, escreva algo simples aqui nos comentários. Algo como: eu entrego tudo nas mãos de Deus, para selar esse momento especial.